Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre uma honra, uma alegria voltarmos ao IELAR, rever amigos, fazer amigos e estudar doutrina espírita e Evangelho de Jesus. Agradeço de coração a bênção do convite e que o Senhor Jesus nos ilumine o raciocínio. Mediunidade, na descrição de Allan Kardec, é o atributo que todos nós temos de sermos identificadores do mundo espiritual, de sermos leitores do mundo espiritual para o mundo dos encarnados, de transferirmos o mundo espiritual e as suas características para o mundo dos encarnados. Dirá Allan Kardec em O Livro dos Médiuns que raríssimas seriam as pessoas aqui na Terra que não teriam o mínimo vestígio deste atributo, a mediunidade. Tanto que ele diz que todos nós temos, em maior ou menor grau, esta possibilidade de interpretar, de se colocar entre o mundo espiritual e o mundo físico, a partir das sensações, a partir do entendimento espiritual. A doutrina espírita nos esclarece sobre tudo o que diz respeito ao espírito e a participação dos espíritos em nossas vidas e a presença dos espíritos em nossas vidas. Não é, no entanto, a doutrina espírita que criou a ideia de que existem espíritos. A existência dos espíritos e a participação desses espíritos em nossas vidas remonta às noites dos séculos, dos milênios. Em todas as culturas humanas, em todos os quadrantes do planeta, a existência e a presença, a participação dos espíritos junto aos encarnados é um fato. Mas a doutrina espírita, na condição de consolador prometido por Jesus, viria nos esclarecer sobre todas as coisas e nos fazer lembrar o que ele, Jesus, havia dito. A nossa proposta de reflexão na noite de hoje vai girar em torno da percepção mediúnica que todos nós temos, vai girar em torno da facilidade maior ou menor que todos nós temos de nos colocar, entre aspas, à disposição dos espíritos. Mas nós não gostaríamos de ficarmos circunscritos, pelo contrário, à mediunidade trabalhada nas casas espíritas, porque os médiuns que trabalham nas casas espíritas já têm os seus dias de trabalho, já têm as suas consciências voltadas para a mediunidade ostensiva, estão se educando para isso. Gostaríamos de ficar restritos à mediunidade natural que todos nós possuímos, com a qual nós lidamos no dia a dia com o mundo espiritual. Vamos raciocinar com Jesus e vamos raciocinar com Allan Kardec. Quem de nós não se lembra da passagem em que o Senhor convoca Pedro, Tiago e João para subirem ao Monte Tabor? É um fim de tarde, quando eles acessam o monte, o topo do monte. Jesus, diz o evangelista, se transfigura e mostra toda a sua luminescência espiritual numa luz fulgurante. Os apóstolos ficaram boquiabertos com aquela situação. É como se o corpo físico de Jesus desaparecesse e surgisse no seu lugar toda a sua luminescência de espírito extraordinário que é. Ato contínuo, diz o evangelista, Moisés e Elias surgem em espírito, conversando com Jesus. Quem são Moisés e Elias? São dois espíritos de escola, dois espíritos altamente esclarecidos, altamente moralizados. Tanto é uma realidade que Moisés é o portador da primeira mensagem que viria em sequência a Jesus e depois a doutrina espírita. Elias, um dos 4 maiores profetas do Velho Testamento, reencarna como João Batista, diz Jesus, e dos nascidos aqui na terra até então, Elias era o maior de todos eles, ou seja, Elias é maior que Moisés. Com isso nós podemos interpretar
que os grandes espíritos, os espíritos esclarecidos, participam do cotidiano de nossas vidas. Essa oportunidade no Monte Tabor atesta isso, porque se fosse para conversar com Jesus sem que nós soubéssemos, era perfeitamente possível, mas Jesus fez questão de mostrar àqueles 3 apóstolos que os grandes espíritos se fazem presente na condução do desenvolvimento do ser humano na Terra, do desenvolvimento humano na Terra. E isso deveria deixar a gente um pouco mais tranquilo, ou seja, que sempre haverá a possibilidade de termos bons espíritos do nosso lado, e nós os temos. Mas no mesmo Evangelho de Jesus nós encontramos uma passagem muito significativa, que vai servir de base para os nossos raciocínios. É quando aquele pai aflito se aproxima do Senhor e apresenta o seu filho, uma criança. O Espírito dominou a criança, lança-o ao fogo, lança-o à água para matá-lo. Senhor, eu apresentei o meu filho para os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Se tu podes, cure-o. Ó geração incrédula, diz Jesus, até quando vos sofrereis? Até quando permanecerei convosco? Numa livre interpretação para o nosso raciocínio simples, Jesus está respondendo mais ou menos o seguinte: até quando eu terei que fazer um serviço que é vosso? Até quando eu terei que agir porque vocês não agem naquilo que é natural? Jesus está reclamando de nós outros a possibilidade de fazermos algo além do que estamos habituados a fazer. E Jesus afasta o Espírito, e os apóstolos então vão a Jesus e perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos afastar este Espírito? E Jesus então diz: por causa da vossa pouca fé. Ora, afastar espíritos também será uma questão de fé. Que tipo de espíritos? Os espíritos menos felizes, os mal intencionados, os espíritos ainda ligados às sensações e percepções do mundo material. É dessa passagem que surge a instrução que, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela pedirá um monte para sair daqui e passar para lá, e o monte obedecerá. Uma passagem simbólica. O monte a que Jesus está se referindo é o monte de ignorância que carregamos, é o monte de descrença, é o monte, enfim, de dificuldades e de empecilhos para o nosso desenvolvimento. Mas completa Jesus: mas esta classe de espíritos só com jejum e oração. O que significa esta classe? Que existem muitas classes de espíritos. Allan Kardec vai raciocinar muito claramente, dizendo que nós, seres humanos, somos tão diferentes uns dos outros. Ora, os espíritos nada mais são do que os seres humanos sem o corpo físico. Se nós somos infinitamente diferentes uns dos outros, os espíritos também o são. E a partir daí, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a partir desse raciocínio, criará a escala espírita, para que nós possamos compreender os valores morais, as tendências, as aptidões, os interesses de cada tipo de espírito. Na escala espírita, a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trabalha o tema separando os espíritos em 3 grandes ordens, e dentro dessas 3 grandes ordens, 10 classes de espíritos. Na primeira classe, espírito puro, nós temos como exemplo Jesus, o guia e modelo da humanidade, o maior que Deus já mandou à Terra. E na última classe, na 10ª classe da terceira ordem, os espíritos absolutamente impuros. Repetindo para cada um desses espíritos, nas 10 classes, primeira ordem um tipo só, segunda ordem 4 tipos de espíritos, 5 tipos na terceira ordem dos espíritos inferiores, para cada um deles as características peculiares, próprias. De forma que cada um de nós pode acessar o Livro dos Espíritos e se identificar numa dessas classes, e estabelecer, portanto, um programa, como pede Santo Agostinho nas 2 questões 919, num processo contínuo de renovação para crescimento na escala espírita. Fica muito fácil nós nos identificarmos e saber quais são os atributos que nós ainda carregamos, moralmente falando, que nós precisamos deixar pelo caminho da renovação. Mas Jesus completa dizendo
jejum e oração. Ora, do que se trata o jejum? Jesus disse que não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Mas o que procede do coração, em termos de sentimento, vem do raciocínio, que é onde a gente maquina todas as nossas intenções, todos os nossos valores morais e intelectuais. Ou seja, o jejum a que se refere Jesus é um jejum de viciações, sejam elas mentais, sejam elas espirituais ou sejam elas físicas. É preciso um bom comportamento para afastar espíritos. E oração, naturalmente, a oração, e nós vamos descobrir por quê quando nós estudamos com a doutrina espírita do que se trata o mecanismo da oração. Mas Jesus também vai falar no seu evangelho para nós vigiarmos e orarmos. Mateus anota com estas palavras: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus está querendo dizer que é preciso prestar atenção e entrar em oração para nós não nos deixarmos levar pelas tentações da vida. Ora, onde é que surgem então as tentações? No mundo mental, porque é onde nós maquinamos todas as nossas atitudes, é de onde surge todas as nossas vontades, é onde o nosso corpo biológico transfere para a vida material os valores do espírito. Jesus está dizendo: vigia o teu pensamento e entra em processo de oração quando o seu pensamento não for um pensamento positivo, não for um bom pensamento, não for algo que acrescente espiritualmente, não for algo que te ajude a subir na escala espírita. Vigiai e orai. É uma obrigação própria, portanto, de cada um de nós. Daí, a oração passa a ser também um protetor em relação, um mecanismo de defesa em relação à atuação dos espíritos inferiores em nós. Atentemos então para o mecanismo da mediunidade, pois que se os espíritos participam de nossas vidas, no Monte Tabor eles são vistos. Naquela passagem do menino, nós estamos vendo o espírito dominar as atitudes do menino e conduzi-lo ao perigo para matá-lo. Então, os espíritos têm uma gama muito grande de participação em nossas vidas, e tem mesmo. Jesus, no Monte Tabor, demonstrou toda a sua luz espiritual, mas ele disse para nós todos, e está gravado no Evangelho: vós sois luzes, e fazei brilhar a vossa luz. Ora, se Jesus recomenda 2000 anos para nós fazermos brilhar a luz que somos, significa naturalmente que ela não está acesa, não está brilhando, pois que se tivesse ele não teria necessidade de pedir. Então existe em nós uma gradação de luminosidade que Jesus está pedindo para aumentarmos. De qualquer forma, nós somos luzes. O que isso significa? Vamos às questões do Livro dos Espíritos. Nas duas questões 88 do Livro dos Espíritos, 88 e 88A, as coisas começam a ficar claras. Kardec pergunta se o espírito em si, ou seja, o princípio inteligente do universo, se ele tem uma forma determinada, limitada e constante. E os espíritos disseram que não aos nossos olhos, no nível que nós nos encontramos, mas aos olhos dos espíritos superiores, sim, ele é uma entidade identificável, com as suas características naturais, e que, embora ele não tenha essa possibilidade material de ser distinguido em extensão, em peso e volume, ele pode ser comparado a uma luz, a uma chama, a uma fagulha etérea, palavra dos espíritos. Então o espírito pode ser comparado para os nossos raciocínios, diz o Livro dos Espíritos, como um emissor de luz, pois que uma chama, um clarão e uma fagulha emitem luz. Se emite luz, é da sua própria natureza, pois é isso mesmo. André Luiz vai nos explicar em Mecanismos da Mediunidade que o simples fato de pensarmos, isso nós já fazemos 24 horas por dia há alguns milênios, faz com que nós emitamos uma energia radiante. Kardec pergunta então: esta luz, que é a natural do espírito, que nós emitimos, tem uma cor qualquer? E os espíritos disseram que sim, que vai do escuro, do opaco, ao brilho intenso de um rubi. Ou seja, Jesus tinha razão, é possível e é necessário fazer brilhar a nossa luz, do apagadinho, do escuro,
do menos brilhante até o mais brilhante. E nós sabemos inconscientemente que é assim. Lembro-me muito bem, vim das fileiras do catolicismo, e no catolicismo todos nós temos noção, os quadros que representam os santos, as estruturas estatutárias da estatuária que mostram os santos estão sempre com uma luminescência em torno, uma auréola em torno. Então nós temos noção de que os seres iluminados, os seres desenvolvidos são iluminados. É uma verdade. Tanto que a gente fala no dia a dia, fulano é uma pessoa iluminada, é um homem de luz, e assim sucessivamente. Pois é isso mesmo, nós geramos uma energia. Essa energia sai do mundo pensante. Quando essa energia extrapola os limites do espírito, do perispírito, do corpo físico, ela tem uma frequência que é determinada pela capacidade moral do espírito, pela sua condição emocional, sentimental, pelos seus desejos. Então, todo o pensamento nosso é transferido para o mundo exterior em busca do objetivo do pensamento através de uma onda. A frequência dessa onda determina a sua cor, porque luz é frequência, e em sendo frequência tem cor. Isso nos remete ao seguinte raciocínio: se eu sou um gerador de energia pensante, ondas, que tem uma cor qualquer, significa que ela tem uma frequência. Entendo uma frequência, a mecânica ondulatória diz que toda frequência é capaz de se assimilar, de entrar em ressonância com uma outra frequência, uma outra onda na mesma frequência. Ou seja, o meu pensamento tanto pode invadir o mundo psíquico de alguém, quanto qualquer outro pensamento pode invadir o meu mundo psíquico e entrar no meu sistema sensório do espírito, e eu posso traduzir esse pensamento com muita facilidade. Ondas se sobrepõem. Então eu não só gero ondas, quanto eu recebo ondas de outros seres que pensam. E há uma facilidade muito grande para identificarmos essa verdade. É só observarmos as nossas vidas, e principalmente lá dentro de casa. Acontece com vocês o mesmo que acontece comigo. Às vezes penso algo, minha mulher toca no assunto. Às vezes ela pensa algo e eu toco no assunto. É muito comum. É o pensamento expandido que eu estou captando. E quanto maior a afinidade entre as pessoas, com muito mais facilidade isso acontece. E isso acontece inclusive no meio do trabalho, onde a gente já tem uma certa experiência comum. A pessoa pensa em algo e a gente entra no assunto, fala, toca no assunto. Transmissão de pensamento, que é estudado fartamente pela natureza humana, inclusive no campo da oração, nos resultados da oração, já se sabe cientificamente dos efeitos da oração. Ora, a oração é o pensamento, e o pensamento vai em frequência. As pessoas que recebem oração curam-se mais rapidamente, ou seja, a onda que André Luiz vai chamar de espécie de ressurreição da energia, quando chega no objeto, ela produz um efeito cuja causa é aquele que gerou. Então, nós sempre poderemos ser úteis com a nossa oração àqueles que necessitam de oração. E quem de nós não tem alguém precisando de oração, seja no grupo familiar, seja no grupo social em que está trabalhando, ou mesmo laboral? Todos nós. Mas se a minha oração faz efeito onde chega, ela vai fazer efeito primeiro em mim mesmo, quando ela ultrapassa o meu perispírito e meu corpo físico. Pois é, as pessoas que oram, as pessoas que frequentam um trabalho religioso, vivem melhor, com mais saúde, curam-se mais rapidamente e adoecem menos, isso já se sabe. Mas voltemos à questão da mediunidade. Mediunidade, como é interpretar as coisas do mundo dos espíritos. Se um pensamento de um espírito, ou mesmo de um encarnado, pode invadir o meu sensório, significa que eu estou sendo médium. Mas quanto tempo por dia? 24 horas por dia. Então, a mediunidade nossa de todo dia precisa ser melhor trabalhada, precisa ser melhor compreendida e trabalhada. Ou seja, precisamos vigiar e orar para que pensamentos menos felizes não adentrem o nosso mundo íntimo. É absolutamente natural a troca de informações dos dois planos. Allan Kardec pergunta para os espíritos se é possível identificar a origem do pensamento que está no nosso mundo íntimo, se é nosso, ou quando é nosso e quando não é. Os espíritos disseram que isso não é importante.
mesmo porque a quantidade de pensamentos que temos no dia, dificilmente conseguiríamos identificar, ou seria quase impossível, para não dizermos impossível, identificar de quem é o pensamento. Mas nós podemos identificar se o pensamento é bom ou se é ruim, se ele é positivo ou se ele é negativo. E não serve para nós, segundo Jesus, aquele pensamento menos feliz, ou seja, da descrença, do desânimo, da falta de confiança em Deus, da falta de confiança na vida, o pensamento pessimista, o pensamento irônico, o pensamento depressivo. E somos nós que cuidamos disso na nossa casa mental. Há 5 questões em O Livro dos Espíritos que nos esclarecem muito bem sobre isso, e vale a pena a gente estudá-las. Primeiro, Allan Kardec questiona na questão 456 do Livro dos Espíritos, se os espíritos têm interesse por aquilo que fazemos, se eles podem enxergar aquilo que fazemos, se eles acompanham aquilo que fazemos. E os espíritos disseram que sim, que nada é vedado aos espíritos, evidentemente, dentro da nossa faixa vibratória. Onde quer que estejamos, em qualquer lugar, haverá sempre espíritos dispostos, sempre espíritos que poderão nos assistir, nos ver, e é por isso que Paulo de Tarso vai dizer nas suas epístolas que nós estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhas. Ou seja, haverá sempre espíritos em torno de nós, nos observando ou tentando tirar proveito daquilo que estamos fazendo. Na questão seguinte, 457, Allan Kardec pergunta, e todos nós conhecemos essa pergunta e a resposta, se os espíritos conhecem os nossos pensamentos. Todos, até aqueles pensamentos que você quer esconder de você mesmo. Por quê? Porque o pensamento não é cerceado, tanto não é cerceado que a questão 833 e a questão 834 do Livro dos Espíritos vão dizer que o espírito na Terra só tem liberdade completa no seu mundo íntimo, no seu mundo mental, através do pensamento. Mas por isso mesmo, o pensamento que é energia e que produz efeito, cuja causa sou eu, me remete à lei de Deus, à justiça de Deus, ou seja, até os nossos pensamentos estão circunscritos na lei de ação e reação, porque produzem efeito. Mas eu sou livre completamente no meu mundo mental, é uma liberdade que eu tenho e que precisa ser trabalhada com responsabilidade. Mas uma vez gerado o pensamento, ele pode ser visto por qualquer entidade espiritual que tenha capacidade para entrar em sintonia com esse pensamento, se for do seu interesse. Por isso que eles conhecem todos os nossos pensamentos, porque o pensamento é absolutamente natural, sai da gente sem que a gente cerceie. Não há como cercear o pensamento, qualquer que seja ele. 2 questões à frente, questão 459, mais conhecida ainda do que a anterior. Os Espíritos deixam muito claro que, na maior parte do tempo em nossas vidas, são os Espíritos que nos dirigem. Por quê? Porque não vigiamos como Jesus recomenda, não temos uma vida de oração como nos recomenda Emmanuel. Nós deixamos a coisa no piloto automático durante o dia, durante as nossas existências, e por isso a gente faz muita coisa que os Espíritos querem que a gente faça, porque a gente não vigia, não identifica, não pesa a ação em relação ao Evangelho de Jesus, não pesa em relação à moralidade necessária para o nosso crescimento, e com isso a gente passa a ser instrumento dos Espíritos aqui na Terra, pelo simples fato de não vigiarmos. O mecanismo natural da mediunidade nos expõe ao pensamento alheio, e esse pensamento, uma vez dentro do meu mundo sensório, ele vai fazer com que eu acabe por executar a ação correspondente. Ouçamos Kardec, capítulo 23, da segunda parte do Livro dos Médiuns, das obsessões. Kardec vai dizer para nós sobre as obsessões, vamos dizer assim, calculadas, planejadas. Por quê? Quando nós observamos aquela passagem do menino que foi apresentado pelo seu pai a Jesus, ora, o espírito está perseguindo aquele menino a ponto de querer matá-lo. Mas é uma criança. O que teria feito essa criança para receber tal ataque? A princípio, nada. Uma criança não tem nem mesmo índole negativa para fazer esse tipo de coisa. Ora, se olharmos então pelo âmbito de uma única existência, seria uma injustiça, ou seria uma maldade, ou uma falha da justiça divina.
Mas entrando a reencarnação no cenário do progresso humano, fica perfeitamente justificado. Aquele espírito nada mais é do que uma vítima do espírito daquela criança, dirá, com outras palavras, Allan Kardec, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o codificador diz que quase todos os processos de obsessão cruel está fundamentada numa vingança, cuja causa quem deu foi o que está sofrendo a obsessão. Então aquele menino tem um corpo jovem, mas o espírito é velho. E está passando agora pela lei de Talião. Ele feriu, magoou, ele prejudicou, o espírito não consegue perdoar, vai em busca da vingança. Ora, mas se eu desencarnar hoje espírita, palestrante espírita, com raiva de alguém, é bem capaz de eu me tornar também um obsessor. Por quê? Porque o sentimento, às vezes, não me deixa pensar direito e ajo por supetão. Não necessariamente aquele espírito obsessor é um espírito mau. O obsessor, naquelas condições, quase sempre é um que começou a sofrer primeiro e não teve capacidade de perdoar. E o coitadinho que está sofrendo obsessão, pois é, foi ele que deu causa à obsessão. Então ambos precisam ser socorridos, nenhum nem outro em particular, ambos. Mas nas obsessões comuns, o processo é outro, diz Kardec. O espírito desencarnado passa a observar aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, os nossos valores, as nossas atitudes decorrentes dos nossos valores morais. A questão 467 do Livro dos Espíritos diz que nós atraímos os espíritos pelos pensamentos que temos e os convocamos pelos desejos que temos. Pois é, os espíritos se aproximam de nós pelas nossas tendências menos felizes, observam o nosso mundo íntimo, ficam observando a gente por uns dias, por uns meses, por uns anos, só para encontrar o nosso ponto fraco. E começam a soprar pequenas mensagens, soprar espiritualmente, pequenas mensagens no nosso mundo íntimo. Nós sabemos que é assim. Há séculos existe uma figura didática muito interessante a esse respeito. É aquela condição em que tem um ser humano e com duas entidades ao redor da sua cabeça. De um lado, o anjinho, o serzinho de luz, bem intencionado. Do outro lado, o diabinho, o Satanás, o coisa ruim, o tinhoso, vários nomes. Ambos participam de nossas vidas. O obsessor representa essa figura que nós todos conhecemos no Evangelho de demônio. Ele vem e começa a soprar pequenas coisas no nosso ouvido, pequenas mensagens. Quais mensagens? Aquelas com as quais nós estamos acostumados. Então imaginemos que nós estamos lutando ferrenhamente para vencer uma inclinação viciosa no campo químico, por exemplo, o cigarro, a droga, o álcool. Estamos lutando contra isso. Ele se aproxima e começa a dizer assim aos nossos ouvidos, mais ou menos assim: está te fazendo falta, hein? Lembra como você era feliz quando bebia um pouco? Você tinha mais amigos, eles te convidavam para as festas, você ficava mais alegre. Lembra? É verdade, eu ficava mesmo. Pois é, você bebia com o seu dinheiro, ninguém tinha nada com isso. A vida é sua, você para quando você quer. Por que você não experimenta de novo? Controladamente, qual é o problema? Todo mundo faz, é normal. O Espírito vai soprando coisas que a gente quer ouvir. Entre aspas, quer. Pequena influenciação, isso em todos os campos, no campo da droga lícita e ilícita, no campo do pensamento negativo, no campo da sexualidade pervertida, no campo da malandragem, em todos os campos. O Espírito sopra coisas que nós já fizemos, e ele põe então a gente em tentação. E como a gente não opta pela oração com Jesus, a gente acaba se deixando levar por esse pensamento e começa a dar razão aos pensamentos, sem saber que é de outra entidade. Passamos para o segundo estágio da influenciação, para aquilo que Kardec vai chamar de fascinação.
Ou seja, o Espírito nos convence que estamos certos. E quando ele consegue fazer isso, ele já conquistou praticamente todo o nosso livre-arbítrio. E aí a gente começa a fazer as coisas erradas que um dia tinha deixado de fazer, ou acelera as coisas num ritmo muito maior do que vinha fazendo. E esse Espírito, diz Kardec, ainda vai tecer algumas artimanhas muito interessantes. Ele vai fazer de tudo para nos desencaminhar dos ambientes e de perto das pessoas que poderiam nos esclarecer, nos socorrer, evangelizar aquele espírito ou afastá-lo. Se sou um trabalhador espírita, por exemplo, ele vai começar a soprar no meu ouvido: você viu como o centro que você trabalha já não é mais o mesmo? Você viu como aquele dirigente já nem te cumprimenta direito? Você viu que aquele lá está todo vaidoso? Você viu como está fraco o trabalho do centro? E ele vai me convencendo que isso é uma realidade. Por que você não deixa esse centro e procura outro? A gente deixa o centro e não procura outro. O Espírito não deixa, porque a gente cai nas artimanhas dele. A gente não se lembra que a gente está trabalhando, não é para o dirigente, não é para o companheiro, a gente está trabalhando para Jesus. A gente está trabalhando por nós e para Jesus, com Jesus. Mas a gente já se deixou convencer, e aí a gente passa para o terceiro e último estágio, que é quando o Espírito se apossa, entre aspas, do nosso comportamento, e aí a coisa degringola de vez. Obsessão pura. Porque não vigiamos, porque não prestamos atenção nos conselhos do outro lado. E quais são os conselhos do anjinho? Simples. Quem é esse anjinho? Ele representa o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, que sabe do nosso planejamento reencarnatório, conhece o nosso passado e sabe o que planejamos conquistar nesta vida. Portanto, sabe de nossas tendências e sabe os riscos que corremos. Esse espírito bonzinho vai nos lembrar dos conselhos de Jesus. Nos momentos de turbulência, ele vai falar no meu ouvido: Navarro, tenha paciência, ore. Nas horas mais complicadas, ele vai falar para mim: ter fé em Deus, confia, porque tudo nessa vida passa. Ele vai falar ainda para mim: olha, estão te pedindo isso, faça também aquilo. Ou seja, estão te pedindo para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Estão te pedindo a blusa, dá a camisa também. Estão te ferindo na face direita, ofereça a esquerda. Não repila aquele que te pede emprestado, o que quer que seja. É isso que esse Espírito fala para mim. Mas isso vai de encontro ao meu orgulho, ao meu egoísmo e à minha vaidade. Eu não quero lutar contra eles. Então eu bato no peito: na minha vida mando eu dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair dela. Me deixei levar pelos espíritos menos felizes porque não controlei a minha própria mediunidade, porque não fui de encontro às orientações de Jesus, que começam pela oração, que passa a ser uma defesa para os nossos espíritos. Mas Kardec pergunta então para os espíritos: se já sabemos que são os nossos pensamentos e os nossos desejos que convidam espíritos para junto de nós, Kardec perguntará na questão 469 qual é ou quais são as atitudes necessárias para nós nos defendermos dos espíritos menos felizes. E eles disseram: apenas 2 atitudes são necessárias. Primeira delas: pratique o bem, seja bom. Seja bom no limite das suas possibilidades. Ora, raciocinemos: fazer o bem na Terra é tornar a vida das pessoas um pouco melhores. Poderíamos chamar aqui até a opinião da grande Madre Teresa de Calcutá. Não permita que as pessoas saiam de perto de você, não permita nunca que as pessoas saiam de perto de você em piores condições do que quando você chegou, junto delas ou elas junto de você. Ou seja, a nossa convivência precisa ser utilizada de tal forma que a gente esteja sempre transformando a vida das pessoas em uma vida melhor. Ora, mas é isso que Jesus fazia. Todas as atitudes de Jesus na terra era para dar uma condição de vida melhor àquelas pessoas que o procuravam. Ele não perdia uma única oportunidade de tornar a vida das pessoas. E ele diz para nós nas letras de Lucas, o evangelista: tenho feito estas coisas para servir de exemplo, para que façais o mesmo.
É por isso que Jesus é o guia e modelo da humanidade em marcha, porque tem todas as orientações diretas da divindade maior, e exemplificou isso para nós e disse que nós poderíamos fazer muito mais do que ele fez, mas se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos. Praticar o bem significa colocar em prática a lei de amor. Ora, toda a atitude, toda a ação começa no pensamento. E André Luiz vai nos dizer que o pensamento é, portanto, o alicerce de todas as nossas construções. Se o bem que faço já surgiu primeiro no meu pensamento, ele já está transformado em onda. Significa dizer que essa onda tem uma frequência de tal modo elevada que me afasta da frequência dos espíritos menos felizes. Então, ser bom, praticar o bem, nos defende dos maus espíritos, dos espíritos mal intencionados. Ora, qualquer um de nós pode ser bom, fazer o bem. E onde isso começa, perguntaríamos? Dentro de nossas casas. O ambiente mais necessário e propício para que nos tornemos pessoas boas, de bem. Por exemplo, andar um pouquinho mais radiante dentro de casa, um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais feliz. Demonstre, pelo menos, para induzir as pessoas a esse estado de coisa. Ser um pouquinho mais otimista, mais incentivador, menos cobrador, mais elogios, menos acusações, mais exemplo no bem, menos exigência disso nos outros, boa vontade. As pessoas que estão conosco foram solicitadas para o nosso programa reencarnatório por nós mesmos. Ora, essas pessoas que estão conosco em família foram as primeiras que nós convidamos, ou de joelhos pedimos para que elas vivessem conosco, para que nós pudéssemos ser felizes com elas e para elas. Então nós precisamos praticar o bem não só para defender o nosso espírito, a nossa vida de outros espíritos menos felizes, mas para fazer espíritos felizes. Ora, se eu faço pessoas felizes, eu tenho direito à felicidade. Lei de ação e reação, a cada um é dado segundo as suas obras. Pois é isso mesmo, a lei de amor apaga uma multidão de pecados. Apagando uma multidão de pecados que está na minha consciência, ela se tranquiliza. Questão 922 do Livro dos Espíritos, consciência tranquila é condição sine qua non para que nós nos sintamos felizes na Terra. Então praticar o bem é a solução para todos os nossos problemas. Apaga pecados do passado, nos predispõe ao crescimento rápido, nos afasta dos maus espíritos e nos reconciliamos, portanto, com os inimigos que possivelmente estamos a caminho. Solução para todos os problemas. Colocar a nossa mediunidade a favor de quem? Não dos espíritos menos felizes, mas dos espíritos bons, porque os bons espíritos não querem me dominar, não querem me conduzir. O mérito precisa ser meu, mas eles me aconselham, e toda vez que eu trabalho no bem, eles vão me incentivar. Todo o favor que faço, toda a bênção que distribuo, todo o trabalho voluntário de coração, o bom espírito vai estar comigo por sintonia. Naturalmente, é uma questão mecânica, vamos dizer assim. E a opção da convivência espiritual é nossa. Simplesmente. Pensamentos e desejos, pensamentos e vontades. Se nós raciocinarmos um pouquinho mais adiante, nós vamos perceber que onde quer que nós nos encontremos, nós teremos entidades espirituais ao nosso redor. Mas pensemos exclusivamente no nosso ambiente doméstico, no nosso lar, na nossa casa, onde os familiares que amamos fazem ninho junto conosco. O nosso pensamento está atraindo que tipo de espírito lá para dentro de casa para expor o perigo para os nossos companheiros de existência? Me permitam, queridos irmãos e irmãs, uma experiência pessoal. Há uns 30 anos atrás, era uma sexta-feira santa, e a sessão da tarde ia passar uma vez mais Jesus de Nazaré. Sempre gostei de assistir, me preparei para isso. Naquele dia eu estava sozinho em casa, conseguiria assistir o filme com tranquilidade. Mas por conta dessas vicissitudes da vida, eu precisei me ausentar e parar de assistir o filme.
Ato contínuo, pensei em desligar a televisão, pois a informação mediúnica foi objetiva e imediata. Não desliga a televisão, porque a plateia espiritual é grande. E eles vieram para assistir Jesus. Aí eu perguntei para mim mesmo, se existe uma plateia imensa aqui dentro para assistir Jesus, eles estão evidentemente bem acompanhados. Instrutores espirituais, espíritos sublimados estão conduzindo eles para o aprendizado da vida de Jesus. Mas e se fosse o inverso? Se não fosse um filme de Jesus, fosse um filme de terror, fosse um filme de baixa condição moral, fosse um filme de baixa qualidade moral, que tipo de plateia eu ia ter dentro de casa? A correspondente à minha vontade de assistir aquele tipo de filme. Pois é isso que nós atraímos para dentro de nossas casas, segundo os programas de televisão que assistimos, os filmes que elegemos. É para se pensar nisso. E música, então? Os grandes espíritos, os espíritos esclarecidos, eles gostam de músicas sublimes, sublimadas, músicas que elevam a alma, a imaginação com relação à obra divina, músicas orquestradas, cantos gregorianos, músicas sublimadas pela ópera. Nós outros, é na boquinha da garrafa. Que tipo de espírito nós estamos atraindo para dentro das nossas casas com as músicas que enaltecem a viciação alcoólica, a transgressão sexual? Que tipo de espírito estamos atraindo para dentro de nossas casas, a serviço da implantação e da manutenção do mal na terra? É preciso pensar nisso. Daí a necessidade e é um esforço enorme das casas espíritas de convencer todos nós a implantarmos dentro de nossas casas o Evangelho de Jesus no culto do lar. O culto do Evangelho no lar é uma bênção. Quando entra o Evangelho dentro de nossas casas, entram os bons espíritos que trabalham para Jesus. E diz Kardec que quando os bons espíritos adentram o ambiente, os maus desaparecem. Chamar Jesus para dentro de nossas casas protege a nossa casa dos espíritos menos felizes. Eles vão evitar as nossas casas. Ora, as pesquisas indicam que nós assistimos em média 4 horas de televisão por dia, o brasileiro. 4 horas de televisão por dia, com essa programação que está aí, e não conseguimos arrumar 15 minutos em um dia, por semana, para fazer o culto do Evangelho no lar. E queremos ser felizes, e queremos que as coisas deem certo. Estamos fazendo tudo errado. É preciso implantar o Evangelho de Jesus em casa. Escolha um dia da semana, diz os centros espíritas, uma determinada hora naquele dia, mas que seja sempre naquele dia, naquela hora, para que os espíritos insiram no programa de trabalho deles a visita à sua casa, à minha casa. Um pouco de água fluídica, para ser fluidificada como a do centro. Uma prece, a sua prece, meia leitura, uma página, o capítulo inteiro, não precisa passar de 10, 15 minutos. E pronto, Jesus já fez pousada na sua casa. Simples assim. Defesa ao nosso alcance, necessária, mas que depende do nosso livre-arbítrio. Se nós não escolhermos isso, não haverá, a não ser que sejamos bons o tempo todo e evitamos esses convites a esses nossos irmãos menos felizes. É preciso implantar o Evangelho em nossas atitudes, transformando-nos em pessoas boas. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Mas por último, nós gostaríamos de levantar mais um aspecto necessário, a vigilância e a oração. Tentamos deixar muito claro como é que funciona o mecanismo da mediunidade. Ondas. Ondas se equilibram em ondas. Mas ouçamos André Luiz. Todo erro moral na criatura consciente, portanto responsável,
produz uma mancha consciencial que é refletida no corpo perispiritual. Ou seja, todo erro moral cometido pelo espírito se transforma num fulcro energético menos feliz na tessitura do corpo perispiritual que sustenta o nosso corpo físico na atual encarnação, sendo causa de sofrimento em maior ou menor tempo. Ou seja, todos os erros morais cometidos pelos nossos espíritos serão expurgados, se não houver um amor que cobre uma multidão de pecados, por doenças no corpo físico. É por isso que não existe doenças, existe doentes. Raciocinemos. O meu perispírito tem inúmeras manchas, mas os espíritos desencarnados também as têm. E se eu permito que um espírito venha se hospedar junto do meu mundo íntimo, se eu o atraio pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, se eu permito que um espírito se aproxime de mim num processo de obsessão ou de presença constante naquilo que se chamaria vampirismo, mais cedo ou mais tarde, o meu corpo físico, que filtra as energias menos felizes do meu perispírito, começa a ser impressionado pelas energias do perispírito do visitante. E então eu vou desenvolver sintomas dos desequilíbrios que ele tem no perispírito. E aí eu vou ao médico, eu tenho sintoma, mas os exames não apontam doenças, porque não estão no meu corpo físico, estão na percepção espiritual, doenças fantasmas. Isso está no Evangelho de Jesus, em Mateus. Jesus cura num sábado uma mulher, que há 18 anos tinha sobre si um espírito de enfermidade. Jesus afasta o espírito e imediatamente aquela mulher recupera a saúde. Ou seja, aquela mulher estava filtrando todas as deficiências energéticas do perispírito do visitante. Pois se nós permitirmos espíritos infelizes junto de nós, por conta da nossa viciação mental, da nossa viciação física, nós haveremos também de trazer para o nosso corpo físico os desequilíbrios energéticos que eles têm, transformando-os em doenças psicossomáticas, que mais cedo ou mais tarde acabam por complicar mesmo o funcionamento do nosso corpo físico. Tudo isso porque não vigiamos e oramos como propôs Jesus. Tudo isso porque nós não fazemos ainda para o próximo tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Ser bom, trabalhar no bem é a solução para todos nós. Mas é a solução para todos nós também, como foi bem dito aqui na abertura dos trabalhos, que nós aprendamos como é que as coisas funcionam, para que a gente possa tirar proveito adequado da realidade na qual estamos inseridos, transformando a nossa vida em uma vida de saúde espiritual, que mais cedo ou mais tarde se transformará numa saúde corporal. Viveremos melhor, conviveremos melhor, deixaremos de ser instrumento dos espíritos menos felizes, que nos induzem às discussões estéreis, que num crescendo resultam em violência, seja ela de qualquer tipo. Só depende de nós. Por isso, ouçamos Jesus, sempre Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.